No último domingo, eu falei a respeito de Deus e falei a respeito da vontade e do desejo que Deus tem de falar com a gente. A vontade e o desejo que Deus manifesta em querer, em desejar ter um relacionamento com a gente. Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele me levou a um texto que eu vou ler do livro do profeta Isaías, em Isaías capítulo 57, no versículo de número 15. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 57, o versículo de número 15. E com base nesse texto e em outros textos que eu vou ministrar, falar alguma coisa, usar como um apoio para pregar, eu gostaria de falar hoje que Deus se importa. Deus realmente ele se importa com você. Deus se importa com a gente. Nós temos sim para Deus importância. Deus ele olha para a gente e ele se preocupa com a gente sim, por mais que alguém possa dizer que não. E o texto do profeta Isaías, no capítulo 57, no verso de número 15, ele diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. É Deus dizendo por meio da boca do profeta: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando as coisas elas não vão bem, quando tragédias, quando problemas de alta magnitude, eles começam a acontecer no meio das pessoas, por conta de situações assim, o que acontece é que muitos, eles começam a agir e eles começam a ter dentro deles um sentimento. Eles acham que Deus é culpado de todas as coisas. Quando as coisas elas acontecem assim, é muito comum, não que seja uma coisa normal, mas é comum nós nos depararmos com pessoas que dizem não conseguir, sob hipótese alguma, enxergar o cuidado de Deus, enxergar o auxílio de Deus, enxergar o amor de Deus e o amparo de Deus por conta dessas situações. E a razão para isto, eu acredito, gente, que é por conta da natureza humana, da nossa natureza. A razão para isso é por conta da natureza humana, da nossa compreensão da vida, a gente não conseguir, de jeito nenhum, conceber na nossa mente que Deus, ele pode ser um Deus que está cuidando de nós quando o caos se instalou, o caos chegou, quando a tragédia tomou conta da gente, quando a situação ela foi, na verdade, se complicando. Eles não conseguem, o ser humano ele não consegue enxergar o cuidado de Deus nessa condição. E o pior de tudo, que por conta dessas situações e dificuldades, por conta destas situações de intranquilidade, são poucos aqueles que conseguem dizer o seguinte: nós temos responsabilidade a respeito disto. São poucos aqueles que conseguem dizer assim: olha,
nós somos responsáveis pelo que está acontecendo conosco, pelo que está acontecendo na vida, que é, na verdade, a famosa lei e a verdadeira lei da semeadura. Porque, na verdade, o que está acontecendo muitas vezes, o que está ocorrendo muitas vezes, muito embora é difícil da pessoa aceitar isto, são as consequências de um passado, são as consequências de atos, são as consequências de coisas que foram feitas, que nós realizamos, ou às vezes até coisas que nós deixamos de fazer. E diante disto, então, diante de uma situação assim, surgem os questionamentos. Será que realmente existe da parte de Deus alguma preocupação com a gente? Será que realmente Deus é um Deus zeloso com a gente? Será que realmente Deus ele estabeleceu um cuidado com o mundo, com as pessoas, com o homem? E essas questões, essas perguntas, elas vão ganhando força dentro do homem. Elas vão ganhando espaço dentro do homem, elas vão ganhando proporções gigantescas dentro do coração, dentro da mente, naquilo que o homem pensa, naquilo que o homem ele discerne como as coisas que ele enxerga no mundo. E as coisas vão acontecendo e isto vai gerando uma desconfiança em relação a Deus. Isso vai gerando uma desconfiança em relação ao cuidado de Deus. Por exemplo, quando você encontra crianças que vão morrendo, crianças que são pequenininhas, que deveriam ser protegidas, mas que a vida parece que marcou a cada uma delas como uma doença muito grave. Quantas crianças que nascem e logo na tenra idade eles descobrem um câncer, um tumor, e isso, na verdade, judia demais dessa criança, judia demais dos seus pais. Então, por conta de situações desse tipo, dessa natureza, as pessoas começam a duvidar, as pessoas começam a repensar se realmente Deus, Ele cuida das pessoas. Casamentos que terminam por conta de uma morte trágica, por conta de uma morte tão prematura de um pai ou de uma mãe. E aí existe todo um questionamento a respeito se Deus está cuidando mesmo dessas pessoas. E alguns dizem assim que quando alguém vai falar e sair em defesa de Deus, alguém que fala em nome de Deus e realmente diz assim, não, Deus se importa com a gente, Deus ele se importa com os homens, Deus se importa com a sua criação. Essas pessoas, então, elas dizem assim que esses que assim o fazem, esses são, na verdade, aqueles que defendem a Deus por conta de um romantismo que existe, porque eles se apegaram a alguma força em alguma questão de religião, e por conta disso eles tentam amenizar todos os problemas e tentar livrar a barra de Deus. E aí, então, a pergunta que fica é, será que realmente Deus se importa com a gente? Será que Deus se importa com você? Será que Deus está olhando para você? Será que Deus está vendo o que está se passando com você? E de verdade, meus irmãos, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, e eu vim aqui hoje para dizer para você, em nome de Jesus, olhando para você daqui onde estou, para dizer para você que realmente Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele não é um Deus indiferente ao seu sofrimento. Deus não fica indiferente às suas lágrimas. Deus não fica indiferente quando você está cercado de dificuldades, cercado de problemas. Deus se importa com você. E por que você diz isso, pastor? Eu digo isso, em primeiro lugar, por experiência própria. Eu já passei por algumas situações, eu não sei se eu poderia dizer muitas situações, mas eu já passei por algumas situações onde eu pude realmente perceber o cuidado de Deus. E muito especialmente quando a gente olha lá da frente, depois que você atravessou por um vale de sequidão, onde você passou por um problema, um deserto, e quando você chega lá numa posição na frente, você olha para trás e você descobre como Deus se preocupa e como Deus cuidou de cada um dos nossos problemas e da nossa dificuldade. E na nossa dificuldade Deus esteve presente, Deus esteve com a gente. E eu vejo isso, em primeiro lugar,
eu vejo Deus cuidando desde o início de tudo, desde o início da criação, desde o início da formação do Jardim do Éden, desde o início da formação da terra, da criação dos céus. E quando Deus ele cria os animais nos mares, ele cria os animais selvagens, e Deus ele então cria o homem, a sua imagem e semelhança, eu consigo enxergar logo no início de tudo o cuidado de Deus. E como você diz isso, pastor? Eu tenho a primeira lição no meu coração hoje, para compartilhar com você, quando eu enxergo o homem lá no Éden, ele pecando e tendo como consequência, por conta do pecado dele, o afastamento de Deus. E o texto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que é um texto que todo mundo fala que ele é um protótipo do Evangelho, o início de tudo, quando Deus ele está mantendo um diálogo agora com a serpente. Deus diz assim para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E aí Deus diz assim para a serpente: este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. O que você precisa saber? O que a humanidade precisa saber? E muitos rejeitam este fato. É que quando o homem ele peca, o pecado nos afastou da comunhão com Deus. Quando o homem decidiu escolher por um caminho que não era o caminho que Deus tinha indicado a ele, que não era um caminho que Deus tinha aconselhado ele, este pecado, este ato de desobediência, isso deformou a criação perfeita. Ele deformou aquilo que o homem era antes de conhecer o pecado. O pecado criou, na verdade, um grande abismo entre Deus e entre os homens. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Ariovaldo Ramos, que o pastor Ariovaldo Ramos disse assim: quando o homem pecou, com o pecado foi aberta uma porta gigantesca, cujo nome dessa porta é possibilidades. E com isso muitas coisas acabaram entrando no mundo, penetrando em todo aquele convívio da alma humana, do homem. Aquilo que o homem tinha, ele deixou de ter, e houve muitas coisas que entraram por conta do pecado, e são coisas que Deus nem sonhou nem de longe para o homem. E foi justamente aqui nessa frase aqui que a gente olha aqui, que Deus ele fala para a serpente, justamente nessa frase de Deus, dita à serpente, que eu vejo a primeira e a forte razão da importância de saber que Deus ele continua sendo bom para você, Deus continua se importando, Deus se importa com você. Deus olha por você, Deus não está indiferente com você. Deus poderia deixar o homem entregue à sua própria sorte, Deus poderia ter deixado o homem entregue ao seu destino por ele escolhido, mas é por conta deste caminho escolhido, por conta desse destino que o homem traçou para si mesmo, é que eu e você, é que toda a raça humana, nós somos alcançados, nós somos atingidos, quando o homem ele optou, quando o homem lá no Éden, ele optou em comer do fruto do conhecimento, eles estavam optando por um caminho de morte, porque Deus tinha dito a eles: o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, quando o homem ele opta em comer, ele opta em desobedecer a Deus, ele acaba de uma maneira muito simples, de uma maneira muito natural, abrindo uma porta para que ele passasse pelo corredor da morte. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12, quando Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem, Paulo fazendo referência a Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e exatamente por isso que todos pecaram. Eu acredito que além da morte que nos alcançou, esta decisão trouxe ao mundo, essa decisão de Adão, essa decisão de Eva, trouxe ao mundo e afetou o mundo
e trouxe ao mundo um conjunto de problemas, um conjunto de possibilidades de toda a ordem para a vida humana. Todo o caos para a vida humana, todo sofrimento para a vida humana. Mas essa frase que Deus diz para a serpente, essa frase dirigida por Deus a Satanás, o que estava acontecendo aqui é que neste momento aqui, por isso que eu disse para vocês a respeito do protótipo, né, do protótipo do Evangelho, do protótipo aqui em Gênesis 3,15, o que Deus estava dizendo para a serpente é que Deus estaria dando para o homem uma nova chance. Deus estaria dando para o homem uma nova oportunidade. Deus estaria dando para o homem uma nova oportunidade para que esse homem pudesse ter um caminho, ou refazer o caminho não por si só, mas o caminho através da graça, através do amor, através da misericórdia, através de uma outra oportunidade, uma compaixão de Deus. Por isso que eu digo para você que Deus se importa com a gente. E esse se importar com a gente, Ele vai lá, Ele remonta aos tempos antigos. Todavia, essa oportunidade que Deus daria aos homens, este caminho de volta, este caminho de reconciliação, esse caminho de retorno ao Pai, esse caminho aqui, que Jesus, na verdade, aqui nesse texto de Gênesis 3,15, ele aponta lá para cima, lá para frente, para Jesus, aquele que nasceria do ventre de uma mulher, aquele que viria ao mundo para estabelecer a era da graça. Tudo isso ia acontecer através de um preço muito caro. Jesus ia pagar um preço muito caro. Ele teria que morrer a minha morte, ele teria que morrer em meu lugar, ele teria que morrer em seu lugar. Em teu lugar. Então, quando as pessoas dizem assim para mim: olha, pastor, eu não acredito que Deus se importa comigo, na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida, ninguém vai conseguir me trazer dúvida ao coração, porque o fato de Jesus pagar o meu preço, o fato de Jesus morrer por mim, o fato de Jesus, ele pagar um preço, não ao diabo, mas a Deus. Deus exigiu uma justiça, tinha que ter um sacrifício, e o sacrifício perfeito foi Jesus, mas Jesus morreu a minha morte. O meu reconciliar com Jesus, ele só foi possível por conta dessa morte. Quando João, por exemplo, ele escreve no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, no verso 8, João ele fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. E ele fala: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, gente, existe uma importância enorme que Deus está dando para mim, que Deus está dando a você. Portanto, só por este motivo, não tem como o ser humano negar, não tem como o ser humano dizer que Deus não se importou com ele. E talvez o texto que mais exemplifique isso, né? Que mais seja um exemplo mesmo disto, e seja uma coisa que Deus mostra, coloca na nossa cara, vamos dizer assim: olha, está aqui, o texto bíblico está aqui para você ler, isso é uma realidade, a história foi contada, a história foi vivida. É quando o escritor João, ele escreve aquele texto que você conhece tão bem, que todos nós conhecemos, que muitos de nós, quando entramos no Evangelho, entramos para congregar numa igreja, entramos para congregar numa comunidade cristã, nós aprendemos esse texto desde meninos na fé, quando o escritor João diz assim, que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Em segundo lugar, eu vejo aqui a questão de Deus se importar comigo, e se importar com você, e Deus se importa, sim. Eu vejo isso no texto que eu li de Isaías capítulo 57, versículo 15, quando o profeta Isaías ele nos traz uma revelação, e a revelação que o profeta Isaías nos traz aqui, é que ele revela para a gente que Deus ele se encontra com o homem, Deus ele sai do seu estado natural, do seu
A palavra pedestal acho que não ficaria legal aqui, mas aquele lugar sublime, aquele lugar santo, aquele lugar de absoluta santidade, Deus, Ele sai dali e Ele vem, Ele habita junto com aquele que vive luta, com aquele que vive dificuldade, porque é exatamente isso que diz o texto, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de Senhor, habito no lugar santo, no santo lugar, e também com aquele que é abatido, contrito, abatido de espírito. Para que ele faz isso? Aí o profeta Isaías diz, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse texto aqui, então, ele nos revela que quando eu olho para Deus, o quanto Deus está fora da minha compreensão, o quanto Deus está fora daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu posso discernir, daquilo que eu posso traduzir com as minhas percepções e com os meus conhecimentos. Afinal de contas, é isso que ele diz, ele é o Deus, o sublime, que habita na eternidade. Isso está totalmente da minha linha, da minha lógica de raciocínio. Quando o escritor de Isaías diz isso, ele está dizendo que esse Deus aqui, ele está vestido, ele está coberto com um manto de santidade absoluta. Ele habita onde os nossos olhos não penetram. Ele habita no lugar inacessível, lugar santo. Assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade. O meu olhar não penetra, eu não consigo compreender, eu não alcanço isto. E este Deus que habita neste lugar, Ele vem, e o profeta Isaías diz assim, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus, ele fala assim, eu habito num lugar assim, que os olhos humanos não penetram, que a mente humana não consegue conceber uma ideia, mas eu também habito com aquele que é contrito de espírito, aquele com o coração abatido, e é exatamente isso que me comove, gente. É exatamente isso que me leva a pensar, e exatamente isso que me fez levar essa mensagem, ou trazer essa mensagem a você hoje. Porque é isso que me comove, saber que eu tenho um Deus, que a gente serve um Deus, que a gente pôde conhecer pela graça e misericórdia um Deus, que Ele tem um lugar único. Ele está fora, como diz Paulo quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele fala assim, que Deus habita na luz inacessível. E um dia eu ouvi um pastor pregando dizendo o seguinte, quando eu olho para a luz, aqui nós temos uma luz, eu tenho uma luz que está me iluminando, essa luz ela está coberta com um pano para que eu consiga olhar para ela, mas sem esse pano, essa luz ela vai me ofuscar os olhos, eu não vou conseguir enxergar direito, eu não vou conseguir nem ler a Bíblia aqui por conta do ofuscar dessa luz. E a Bíblia fala que Deus ele habita na luz. Paulo diz de uma luz inacessível, uma luz que não tem acesso. Por exemplo, então quando eu olho para Deus, essa luz ela me cega. Essa luz ela me cega de tal modo que eu não consigo sem Ele andar e trilhar um caminho. Agora, este Deus que habita neste lugar é o Deus que, na verdade, Ele olha para você que está passando luta, Ele olha para você que está enfrentando dificuldade. E aqui, Ele diz o seguinte, nesse texto aqui, Ele olha para aquele que o coração se encheu de angústia. Ele olha para aquele que o espírito desfaleceu. Ele olha para aquele que o espírito desfaleceu por conta do dia mau que chegou, por conta da angústia que bateu na porta. Ele olha para este aqui que tem o espírito desfalecido por conta do caos que se instalou. Ele olha para esse que o espírito desfaleceu por conta da alegria, ter perdido lugar para a tristeza. E é justamente para esses aqui que Deus ele deixa o seu trono de eternidade e Ele vem, e Ele anda junto, e Ele caminha junto, Ele se revela, Ele se mostra, porque Deus ele se importa. É justamente para esses que Deus socorre, trazendo a eles o vigor, trazendo a eles a força, aqueles que tinham o espírito abatido, aqueles que não tinham alegria no coração, agora eles são energizados por esse poder desse Deus que se importa, o Deus que se importa com você, o Deus que se importa comigo. E em terceiro lugar, eu vejo Deus se importando com o homem, quando Ele
se manifesta, quando eu vejo essa manifestação dele a nós, aos homens, por meio de Jesus. Eu vejo então, em primeiro lugar, essa manifestação de Deus lá no início de tudo, quando Ele cria uma possibilidade, quando o homem desobedece, o homem fere o princípio, o homem cria entre ele e Deus um abismo enorme, gigantesco, mas Deus ele entra com uma providência. Eu vejo em segundo lugar então esse Deus, ele que é um Deus santo, mas ele sai disso aí, ele coloca-se comigo e com você. É lógico que ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele vem e ele habita com um contrito de coração, com um contrito de espírito, o espírito abatido, é com esses que Deus está caminhando. E eu vejo em último lugar, essa manifestação de Jesus, que é a prova de quanto Deus ele se preocupou comigo e com você. O evangelista João, quando ele escreve o seu evangelho, no verso 1, aliás, no capítulo 1, logo de cara, no verso 14, João fala assim, o verbo se fez carne. A palavra, o Logos se fez carne, ele habitou entre nós. E aí, João, ele dá as credenciais de Deus, de Jesus. Ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E ele diz assim, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quando a gente olha para um texto como este, e a gente é obrigado a olhar para Jesus, e quando eu olho para Jesus, gente, e eu começo lendo os evangelhos, olhando para tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, se a gente for honesto de verdade conosco, não tem como a gente dizer que Deus não se importa com a gente. E a gente vai caminhando no Evangelho. Eu digo no Evangelho agora, nos 4 Evangelhos. A leitura, lendo tudo o que Jesus fez, como Ele se manifestou, como Ele andou, como Ele curou, como Ele abraçou, como Ele confrontou os religiosos, como Ele deixou os pecadores se sentirem totalmente confortáveis, não em seu pecado, mas diante dEle, com a possibilidade de uma restauração. E, por exemplo, quando eu olho para Jesus, eu vejo como ele tratava os pecadores. Paulo disse assim em Romanos 5,8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como dizer que Deus não se importa com a gente, meus irmãos? Como alguém pode dizer que Deus não se importa, que Deus não nos vê, que Deus não nos enxerga, que Deus ele se tornou um Deus que não está nem aí com a gente? Deus prova o seu amor para conosco, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E quanto amor Jesus demonstrou pelos pecadores. Exemplo de uma pessoa que a Bíblia classifica como uma pecadora, aquela mulher adúltera, de João, no capítulo 8 do seu evangelho, onde os escribas e fariseus, eles só tinham um desejo, de apedrejá-la. Ela foi pega em adultério, eu não vou entrar agora nos detalhes, mas trouxeram apenas ela e não um homem que adulterou com ela, porque na verdade, no fundo, o que eles queriam era testar Jesus, mas só que essa mulher, a história você conhece, e lá no final da história, depois que Jesus vence algumas etapas com os fariseus e contra os fariseus e os escribas, o texto diz assim que Jesus disse à mulher, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, depois que todos foram saindo, quando Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, perguntou Jesus à mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então ele lhe disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Como dizer que Jesus não se importa? Quando
você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, você encontra um Jesus compadecido de uma mulher viúva, que agora, além de viúva, ela perde o seu filho, a viúva de Naim. Jesus, ele se importou com essa mulher, ela sofria, ela estava sozinha, ela não tinha ninguém, ela não tinha uma figura masculina para ajudá-la, para representá-la, e agora ela perde o seu filho também. Como dizer que Jesus não se importa com a gente? Outra coisa, quando Jesus ele se importou com a mulher samaritana de João 4, onde todos que se aproximavam, e principalmente aqueles do sexo masculino, todos aqueles que se aproximavam dessa mulher, eles tinham apenas um interesse. Jesus ele se aproxima dela com um interesse totalmente diferente, porque Jesus se importou com ela. Ela era uma mulher que buscava encontrar a satisfação, ela queria encontrar a felicidade, ela não sabia o caminho, ela tentou nos relacionamentos, até que ela encontrou com Jesus, aquele que é a água da vida. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Como dizer que Jesus não se importa com a gente? Jesus ele chora quando o amigo Lázaro morre. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 32 até o verso 35, diz assim que nos é dito que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, já que Jesus demorou 4 dias, se eu não estiver equivocado, para chegar à aldeia, porque Lázaro estava doente, foram avisá-lo, mas ele ficou fazendo outras coisas, até que ele chegou, mas não deu mais tempo. E quando ele chega, ele não vai direto à casa, ao local que estava Lázaro, ele ficou em outro local. Então Maria vai até ele, e aí Maria lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, vendo-a chorar, olha o que diz o texto, e bem assim os judeus que a acompanhavam, ele agitou-se no seu espírito e ele se comoveu. E perguntou assim: aonde vocês sepultaram ele? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E o texto diz assim no verso 35, que Jesus chorou. Como dizer que Deus não se importa com a gente? Como dizer que Deus não se importa com você? Como se revoltar contra Deus? Como tentar botar Deus na parede e dizer: Deus, eu não quero mais nada contigo, como tantas pessoas fazem. Outra coisa que nos mostra aqui em Lucas, ou nos é mostrado em Lucas, é no capítulo 19, quando Jesus ele chorou diante da indiferença de Jerusalém. A Bíblia fala assim lá em Lucas 19, do verso 41 até o verso 42, 2 versos, quando ele ia chegando, ele vendo a cidade, ele chorou e dizia, ele chorou diante de tanta indiferença para com ele, para com a profecia que se cumprira, diante de tanta indiferença, e o que, na verdade, levou aquela população de Jerusalém a não reconhecer Jesus. Quando ele ia chegando, versículo 41, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Ainda demonstrando a preocupação dele, o se importar dele com a Jerusalém, ele disse assim lá em Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vocês não quiseram. A tradução fala: e vós não quisestes. Quando eu me lembro da história do ladrão perdoado, eu vejo o quanto Deus se importa com as pessoas. Quando eu vejo a história desses 2 ladrões, para mim é claro a importância que Deus deu aos homens, a importância que Deus deu à humanidade, a importância que Deus deu à coroa da sua criação. O verso 23 de Lucas, até o verso 43, diz assim que um dos malfeitores crucificados, ele blasfemava contra Jesus,
E ele dizia assim para Jesus: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro, ele repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esses, nenhum mal fez. E aí ele acrescentou a Jesus, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, que hoje mesmo, hoje, não é amanhã, é hoje, você vai estar comigo no paraíso. Eu vou pegar meu celular que eu derrubei aqui, tá bom, irmãos? Com licença. Eu tenho os nomes aqui para orar. Eu quero concluir. A minha conclusão que eu olho, que eu penso sobre a questão de Deus se importar com a gente, de Deus se importar com você. Para mim isso é nítido, é claro. Você pode perguntar assim para mim: pastor, você já teve alguma passagem da tua vida que você foi acometido por alguma síndrome de desconfiança de Deus? Irmãos, para ser bem sincero com vocês, eu acredito que não. Eu poderia dizer para vocês que não foi fácil o que eu passei. Eu me lembro do primeiro golpe mais duro na minha vida, onde a gente começa a descobrir que a vida não é um mar de rosas, foi quando eu perdi meu pai. Eu tinha só 19 anos. Não é um privilégio meu, e não é também uma coisa como se eu fosse o recordista mundial. Tem gente que perde o pai, que nem viu o pai, nem conheceu o pai. Eu estava falando para o meu irmão, pela manhã, que eu ouvi o pastor pregando, o pastor Ed. Ele contou de uma história de um amigo que, quando ele se formou no curso de medicina, o pai desse menino deu para ele um carro 0 quilômetro. E foi uma festa, e foi uma alegria, e foi uma satisfação em poder celebrar com um amigo a vitória que ele teve de conquistar, né, o direito de ser um médico, de concluir todo um curso de medicina, que eu imagino que seja um curso tão difícil, e ainda ganhar um prêmio do seu papai, um carro. E o pastor Ed disse que depois ele foi para casa, e quando ele chegou em casa ele chorou muito. Ele disse assim: eu não chorei porque eu não ganhei um carro, mas na verdade eu chorei porque eu me lembrei que eu não tinha um pai para celebrar a minha vitória, um pai para celebrar e ter prazer do homem que eu me tornei. Então eu digo, não é um privilégio meu quando eu perdi o meu pai com 19 anos. O pai do pastor Ed morreu quando ele tinha 25 anos, o pai, 25 anos. Era um menino ainda quando ele se foi. Mas eu me lembro que foi difícil. Mas eu não me lembro, irmãos, de ficar pensando: ah, não, Deus ele se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Eu não me lembro. Porque eu aprendi desde menino na fé que Deus se importa comigo, que Deus anda comigo. Eu aprendi desde criança na fé, desde tenra idade na fé, desde os meus 17 anos, um garoto, eu aprendi desde garoto que Deus ele está comigo em todos os momentos. Que Deus ele anda comigo no vale da sombra da morte. Que Deus está comigo em qualquer situação. Que Deus está comigo nos verdes pastos verdejantes, mas no vale da sombra da morte Ele está comigo também. Eu aprendi desde garoto que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu aprendi que tudo, de todas as coisas, Deus ele vai fazer com que isso sirva de bênção para mim e para você. Agora, eu não estou dizendo que é fácil. E eu quero concluir dizendo exatamente isso, que eu vejo Deus se importar com a gente. Quando Deus ele se predispõe a corrigir um erro que foi meu, um erro que foi teu, um erro que foi dos nossos pais, Adão e Eva, no Éden, que tinham tudo. E um dia também eu ouvi uma mensagem, eu não me lembro de quem, que Jesus, ele derrotou Satanás no deserto, numa situação totalmente contraditória, numa situação totalmente contrária a ele. E os nossos pais, Adão e Eva, eles foram derrotados no Éden por Satanás, onde eles tinham tudo ao seu dispor, mas eles erraram. Mas mesmo assim, Deus se importou com o homem. Deus se importou com você, porque você foi tocado por esse pecado. Você foi alcançado por esse pecado. A morte te tocou. Hoje você tem que encarar essa verdade. Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. Um dia você vai receber a notícia, pastor Cássio morreu, porque essa é a realidade que eu tenho que enfrentar. O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas Deus se importou com a gente. Deus se importou com você. Porque Ele fez isso lá no Éden. Ele corrigiu um erro, uma rota. Ele fechou uma porta. Ele fechou um corredor de morte que o homem abriu. Eu vejo que Deus nos ama porque Deus teve disposição. Deus ele sai do seu lugar de santidade, da luz inacessível, e Ele vem, Ele habita com os homens, com um contrito de espírito, com um abatido de espírito, com o coração que se angustia, com o coração que chora, com o medo que surge dentro da gente. Ele fez isso. E por último, quando eu olho para Jesus, quando eu vejo em Jesus a capacidade de Deus nos amar, e eu encerro mesmo para orar, que eu vejo que Deus ele se importa, que Deus se importou na hora incerta, Ele se importou, Ele se importa e Ele sempre se importará por você e por mim. Porque o texto de João, que eu já falei aqui hoje, diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus fala assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, gente, não tem como a gente olhar com indiferença para Deus. Não tem como o meu sofrimento ser maior do que o amor de Deus. Não tenho como negar este cuidado de Deus.